Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e hoje recebendo em nossos estúdios o psicólogo Renato Santana Silveira. Renato, seja bem-vindo ao TV Atende. Obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando um pouco a respeito do universo APAE em si e estar tirando algumas dúvidas em relação à síndrome de Down. Hoje, nessa quinta-feira, é o Dia Mundial da Síndrome de Down. É desenvolver todo um trabalho em cima disso, não só no Brasil, como também em outros países. Qual é a diferença de uma pessoa que a gente diz normal com alguém que tem o Down? A síndrome de Down é um distúrbio genético, né, no caso, onde os 23 cromossomos do sexo masculino junto com os 23 cromossomos do sexo feminino, pai e mãe, o cromossomo 21, ele vem com 3 cromossomos. Então, o dia 21 de março, que é o 21/3, não foi escolhido aleatoriamente. Nesse caso, dia 21 é o número do cromossomo e 3 são os 3 cromossomos, no caso, né? Na síndrome de Down, dentro do movimento apaiano, há 3 divisões, né? O leve, moderado e severo. Também isso, na medicina, não é visto assim, mas dentro do movimento apaiano, a gente consegue caracterizar esses alunos, certo? A diferença do síndrome de Down para as pessoas normais é que ele tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Desde quando ele nasce, ele vai demorar para gatinhar, às vezes ele pula essa fase. Que mais? Essas são as características da pessoa com síndrome de Down, certo? Ele vai atrasar, ele tem um atraso na fala, o atraso no andar, o atraso cognitivo. A maioria, todos os síndromes de Down, ele tem uma discrepância entre idade mental e cronológica, então a idade que ele vai estar não é a idade mental que ele está, a gente tem teste para estar vendo o nível, o QI desse aluno, tá? O tratamento, no caso, não tem cura, a pessoa vai lidar com isso o resto da vida, só que daí entra a APAE, né? A APAE ou os tratamentos fora da APAE, no caso que a gente também tem aqui em Andradas. Muitas das vezes essa criança tem que ser acompanhada por psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né, psicopedagogo, onde nos grandes centros a ecoterapia também é de grande valia, porque aqui no nosso município a gente ainda não tem. Cidade mais próxima que a gente tem aqui é São João da Boa Vista. Inclusive a ecoterapia, se algum empresário estiver assistindo e quiser ceder um espaço, né, a gente tem pessoas na APAE com o curso para estar desenvolvendo esse trabalho, que não só para síndrome de Down, como para paralisado cerebral também é uma ótima, faz parte do tratamento também. No caso, hoje, as pessoas com Down, elas levam uma vida normal, no meio social? Como que é esse trabalho que vocês fazem com essas pessoas? Tá. A expectativa de vida da pessoa com síndrome de Down nos anos 50 eram no máximo 20 anos. Nos anos 90, isso já passou para 50 anos. Hoje em dia, a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down é igual a nossa, né? E até o ano passado, em Anápolis, em Goiás, morreu a pessoa com síndrome de Down mais velha do Brasil, com 74 anos. O mercado hoje, existe aquela questão do preconceito ainda ou não? Está acabando? O preconceito ainda existe, tá? Só que a gente está tentando mudar isso, né? Hoje em dia o mercado de trabalho está aí, né? As pessoas ditas normais conseguem os empregos. Só que o que acontece hoje em dia no mercado de trabalho? A maioria das empresas contrata pela cota de deficiente, que o Ministério do Trabalho exige, né? Infelizmente ou felizmente, né, eles têm que contratar. Em Andradas a gente tem um ex-aluno, né, que não frequenta mais a APAE, que faz parte de um projeto da Prefeitura Municipal, com síndrome de Down, tá? A gente tem outros alunos também que frequentam esse projeto, mas não com essa síndrome. 2 alunos, no caso, que frequentam o projeto da Prefeitura. Só que assim, mercado de trabalho de empresa, síndrome de Down hoje em Andradas não existe. A inclusão desses jovens em escolas
escolas, em grupos de amigos? Tá. Convivência social entre eles é ótima, do síndrome de Down para com o síndrome de Down, né? Dentro da PAI, também a convivência é ótima, porque lá todo mundo tem uma diferença, certo? Agora, no caso, a inclusão escolar, né, do síndrome de Down, isso é uma utopia. Tá? A escola lá fora, municipal ou estadual, não atende os pré-requisitos que o aluno tem que ter lá dentro, né? Não é uma culpa da prefeitura, não é uma culpa do governo, é uma culpa da União em si, porque não favorece a discriminação, ao preconceito. E como que um aluno que sai de uma entidade com 10, 15 alunos numa sala, vai frequentar uma sala com 40 alunos, com um professor? Então isso não existe. Isso na rede municipal e estadual? Isso, né? A gente tem projeto de lei que, se o aluno for incluso, a gente pode, a prefeitura, colocar uma pessoa, um auxiliar de sala. Só que isso em Andradas ainda não existe. Eu sei que tem um caso de uma aluna que estuda numa escola particular. A escola particular já foge um pouco do que a gente está falando, né? Porque é uma escola paga e os pais, quando pagam, eles vão exigir da escola os profissionais adequados. Então, a escola particular é um caso à parte, né? Que tem os profissionais lá dentro que atendem e também tem a PAI que dá o suporte quando necessário. Hoje, esses alunos, esses jovens com Down, a PAI e escolas podem passar um período na PAI, frequentar uma escola? Sim. A gente tem os programas da oficina pré-profissionalizante, oficina profissionalizante, que funciona no período da tarde na PAI, e geralmente esses alunos estudam no turno, no contraturno, ou de manhã ou à noite. A convivência, você que trabalha diretamente com essas crianças, com esses jovens, quando eles chegam num local para conversar, para se enturmar, como a gente falou do preconceito, eles são bem recebidos? Hoje em dia, sim. Hoje em dia eles são bem recebidos, hoje em dia mudou muito a forma de pensamento da população, aquele preconceito que tinha lá 10, 20 anos atrás, hoje em dia já está quase sanado, tá? Mas existe o preconceito do aluno entrar numa sala que a sala não foi preparada para estar recebendo esse aluno. Isso existe, tá? Uma outra coisa que eu queria falar também a respeito do Down mesmo é a concepção do Down lá, né? A mãe, no caso, ficou grávida, o jeito que é dado essa notícia, né? Não tem a humanização necessária dentro do hospital para estar falando para essa mãe que ela tem um filho com essa síndrome, tá? Isso ela descobre na hora do parto ou dá para descobrir na gravidez? Hoje em dia tem um exame que chama aminocintese, tá? Que é um líquido amniótico que é retirado da mãe e já dá para saber. Só que o que acontece? Geralmente, quando a mãe sabe que está síndrome de Down, ela vai sofrer 2 vezes, né? Por quê? Sabendo que tem a criança lá dentro, e isso pode até passar o emocional da mãe para o feto na hora de nascer, a formação dele todo. E isso afeta tanto a família quanto a criança depois, né? Vale ressaltar também que hoje em dia a pessoa da idade normal para ter filhos, lá 18, 25 anos, é 1 a cada 1000 probabilidade de nascer. Conforme a idade da mãe vai subindo, essa probabilidade também vai aumentando, tá? Vamos supor, a mãe com 30 anos já é 800, 1 a cada 800, 40, 1 a cada 300, 50 anos é 1 para cada 11. Então, acho que as pessoas também têm que saber disso. É informação, às vezes, que não está na mídia, né? Então, quanto mais velha a mãe tiver, maior a probabilidade de ter uma criança com alguma síndrome ou alguma disfunção. Como reagir nesse caso? Você falou que a questão da notícia da mãe. Como a mãe deve agir ao descobrir que o filho tem a síndrome de Down? No caso, né, a humanização deveria ser feita dentro de onde a criança nasceu, né? O hospital deveria contar com assistente social, psicólogo, uma gama de profissionais da área da saúde para estar fazendo com que essa mãe, até uma depressão pós-parto pode existir nesse caso, né?
Outra coisa, aí entra o psicólogo também diretamente com a notícia, né? Essa mãe vai ter que passar com o psicólogo também, né? Geralmente, essa mãe, ela no começo ela não vai querer, isso é comprovado cientificamente, mas com o passar do tempo, que ela conseguir ver o filho como o filho dela, isso muda. Renato, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço em nome da PAI, tá aqui mais uma vez, e quando precisar de algum esclarecimento com relação à deficiência intelectual múltipla ou alguma síndrome, a gente vem aqui para dar uma informação a vocês e a toda a população. Certo, obrigado. Conversamos hoje com o psicólogo Renato Santana Silveira.